Olá, hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico de diabetes. É um problema de saúde pública, haja visto que nós temos um percentual importante da nossa população com glicemias alteradas e que não são submetidas aos testes diagnósticos adequados. E quais são estes testes? Hoje nós utilizamos a glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose e a hemoglobina glicada, que também recebe outras nomenclaturas, né? Como hemoglobina 1C, HbA1c, glicohemoglobina ou hemoglobina glicosilada. O jejum ele deve ser de 8 a 12 horas antes do exame, lembrando que não é necessário o jejum de água e nem dos medicamentos, eles podem ser tomados normalmente para esse teste. O teste oral de tolerância à glicose, o famoso copo de melado, né, ele substitui uma refeição robusta e ele é feito de que forma? A pessoa em jejum de 8 a 12 horas vai ao laboratório, colhe a glicemia de jejum, toma a porção de glicose anidra, aguarda 2 horas e é feita uma nova coleta de sangue. Ele é considerado um teste de estímulo para avaliarmos o diagnóstico de diabetes. E como que é dado o diagnóstico hoje? O que é importante é entender que glicose normal é glicose de jejum menor do que 100 miligramas por decilitro. O teste oral de tolerância à glicose menor que 140, né, porque são glicemia 2 horas após a glicose anidra, e a hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 90 a 120 dias, menor que 5,7%. Qualquer valor diferente disso já não é mais normal e esta pessoa deve ser submetida a um teste de rastreamento. Quando que nós consideramos a pessoa com pré-diabetes ou com risco aumentado para diabetes? Se ela tiver uma glicemia de jejum maior ou igual a 100 e menor que 126, se ele tiver só isto, o diagnóstico é glicemia de jejum alterada, é uma nomenclatura muito usual ainda. Ou o teste oral de tolerância à glicose maior ou igual a 140 e menor que 200, que já é considerado intolerância oral à glicose, ou uma hemoglobina glicada maior ou igual a 5,7 e menor que 6,5. E quando que esta pessoa tem inequivocamente diabetes? Quando ela tem uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, é importante lembrar que os testes diagnósticos ou eles devem ser repetidos e confirmados, então no caso seriam 2 glicemias de jejum maior ou igual a 126, um teste oral de tolerância à glicose maior ou igual a 200 e uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Tirando isto, se a pessoa está sintomática, sintomas de diabetes descompensado, né? Urinar muito, beber muita água, perder peso e muita fome, e mede em qualquer horário do dia e a glicemia está acima de 200, a confirmação diagnóstica também pode ser feita desta forma. Ou dois exames alterados, né? O mesmo exame, por exemplo, 2 glicemias de jejum, ou, por exemplo, se no teste de rastreamento foram realizados, por exemplo, a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada e os dois estão alterados, o diagnóstico de diabetes também pode ser confirmado desta forma. E o que é importante no dia a dia? É o rastreamento do diabetes tipo 2 em indivíduos assintomáticos. Quem deve ser rastreado? Lembrando que a maioria não tem nenhum tipo de sintoma. Devem ser rastreados as pessoas acima de 45 anos e nos com menos de 45 anos, sugere-se o rastreamento para quem está acima do peso e que apresente pelo menos mais um fator de risco para diabetes, que seriam história de pré-diabetes, história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, a raça de risco, as mulheres com diagnóstico prévio de diabetes mellitus gestacional, é o DMG,
uma história de doença cardiovascular, infarto ou AVC ou obstrução de artérias de membros inferiores, pessoas com hipertensão arterial, com HDL colesterol menor que 35, que é o colesterol dito protetor, e ou com triglicéridos acima de 250, a síndrome de ovários policístico, pessoas sedentárias e pessoas com acantose nígricas, que são manchas mais escurecidas no pescoço. Acantose nígricas, então, são essas manchas mais escurecidas nas dobras, são muito comuns no pescoço, na axila e na virilha. E muitas vezes elas são vistas como se fossem sujeira, né? A famosa tiririca. E quanto mais as pessoas esfregam, pior fica, né? Então o tratamento realmente ele não é cosmético, ele é o tratamento das causas que levam à dificuldade da insulina para trabalhar. Então é isso. Compartilhe com alguém que tenha diabetes ou que esteja em risco de ter diabetes e vamos nos unir aí pela educação em saúde.